Salve, salve nação! Excelente notícia no nosso Mengão! Felipe Luiz renova contrato por mais 2 temporadas, até dezembro de 2027. Ufa! Que alívio, galera! O melhor treinador da atualidade atuando no Brasil é do Mengão, vai continuar. Felipe Luiz renovou por mais 2 temporadas. Tô feliz e aliviado, cara. Tava preocupado ontem, por mais que a gente seja otimista, cara. Ontem, assim, deu um medinho. Será que não vai renovar, cara? Por que está demorando tanto? E aqui neste vídeo você vai saber de todos os detalhes da renovação de contrato de Felipe Luiz. Todos os detalhes. Assista o vídeo até o final, deixa o like para ajudar, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Primeiramente, quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Separei esse vídeo aqui para você saber como que foram as negociações de renovação de contrato de Felipe Luiz. Vamos lá. A gente apura. E ninguém fica sem resposta aqui. Exatamente. Tá? Vamos começar com a história, então, do Felipe Luiz, que teve o seu contrato, então, agora confirmado na manhã de hoje, então, confirmado pelo próprio Flamengo, a renovação, então, do contrato. Eu queria lembrar que já há algumas semanas o Bruno Andrade trazia essas informações pra gente, não é, Bruno? De como a negociação... como existia a negociação, mas que não era tão simples e óbvia como parecia. Mas que alguns pontos ainda estavam sendo ajustados e de fato foi o que aconteceu, Bruno. Bom dia para todo mundo aí, boa tarde aqui para mim. Não custa lembrar, durante muitos dias, não só eu, mas enfim, no Fala Fonte, no geral, a gente contava das dificuldades que o Flamengo vinha enfrentando para conseguir a renovação do Felipe Luiz, bem diferente em relação àquilo que o BAP dizia e disse diversas vezes publicamente, que estava muito próximo, que só faltava assinar, e a gente aqui frequentemente dizia, muita calma, tem ali muitos obstáculos, parte financeira, multa rescisória, comissão técnica, etc. Mas enfim, de ontem para hoje foi enfim atingido o acordo verbal durante um fim de semana muito tumultuoso, foi um fim de semana complicado em que o Felipe Luiz aceitou de uma forma o salário, mas depois faltava incluir a comissão técnica, o Felipe Luiz não queria reduzir, o Flamengo também não queria baixar a pedida, enfim, ficou ali um quebra-cabeça, um braço de ferro entre os dois, mas enfim, ontem à noite, de ontem para hoje, esse acordo verbal foi atingido, Felipe Luiz por mais 2 anos no Flamengo, até dezembro de 2027, e esse acordo verbal existiu ontem por 2 motivos, depois de muitos problemas. Primeiro e mais importante, porque foi o Felipe Luiz a baixar a pedida. O Flamengo estava irredutível, o Flamengo não aceitava mais negociar o valor do salário do Felipe Luiz e, consequentemente, da comissão técnica. Coube ao Felipe Luiz ser ele, então, a puxar o freio de mão, descer ali uma casinha e aceitar a proposta salarial do Flamengo, mesmo tendo o Jorge Mendes, seu empresário, bateram na tecla que ele deveria manter o valor. Então foi o próprio Felipe Luiz, por iniciativa própria, que assumiu esse valor e aceitou ali redução salarial para poder ficar no Flamengo. Claro que é um acréscimo grande em relação ao contrato anterior, ele vai ter ali um aumento substancial, mas não é exatamente aquele aumento que o Jorge Mendes e que o próprio pediam ao longo dessa negociação. E outro ponto fundamental foi a entrada ou a reentrada do José Botto nessa negociação. Não custa lembrar que em dezembro, a gente deixou claro que em setembro, o Botto fechou verbalmente a renovação de contrato do Felipe Luiz e entregou para o BAP. Só que naquele momento o Flamengo não era campeão da Libertadores, não era campeão do Brasileirão, o BAP achou os valores altos e também ficou com medo de renovar com o Felipe pelo timing, porque poderia acontecer de o Flamengo não ser campeão da Libertadores, não ser campeão do Brasileirão e ele ter renovado de forma antecipada o contrato do Felipe. O BAP travou a negociação naquele momento, o Botto saiu de cena, ficou mesmo um negócio entre BAP, Felipe Luiz e BAP e Jorge Mendes, só que ontem, mesmo de férias em Portugal, o Botto foi chamado, muito por conta do Felipe Luiz, a relação deles é muito boa, então foi o Botto a reentrar nessa negociação que fez com que ela avançasse, fez com que o Felipe Luiz reduzisse a pedida e que o acordo verbal então fosse atingido, anunciado logo no começo de hoje, segunda-feira. Ontem, a matéria do Pedro Ivo, Bruno, completando o que você está falando, falava que o Flamengo chegou a oferecer 2.200.000 por mês ao Felipe. O impasse estava se esse valor já incluía pagamento de 2 integrantes da comissão técnica, um auxiliar e o preparador físico, se isso partiria já dentro desse valor ou se o Flamengo pagaria a parte mais o salário desses jogadores, desses 2 integrantes da comissão técnica. Então, nesse sentido, foi o Felipe que cedeu? É isso? Vocês têm essa... A minha informação é que o Felipe cedeu. Tá. Automaticamente na pedida, eu não tenho aqui a confirmação o valor. Se essa cedência também envolve esses 2 profissionais. O que eu sei é que o Felipe cedeu.
Foi o Felipe a, entre aspas, perder esse braço de ferro. E não custa lembrar, no geral, e eu dei essa informação e continuo subscrevendo ela, bruto para o Flamengo seria mais ou menos ali 4 milhões de reais, entre 4 e 5 milhões de reais por mês, bruto. Claro que depois limpo, líquidos para o Felipe, seria esse valor que você disse que o Pedro Ivo muito bem apurou durante o fim de semana. Perfeito. Então é isso, né? Nesse cabo de guerra normal da negociação, o Felipe acabou cedendo, mas assim, cedendo diante de uma valorização também que foi feita, Sim. Felipe. O Felipe Luiz, ele queria permanecer no Flamengo, né? Era mais uma questão de ajuste e também porque tinha a figura do Jorge Mendes, né? Que é um empresário renomado, as negociações se arrastam. Mas o Flamengo, desde o começo, ele estava confiante que iria permanecer com o Felipe Luiz. Era mais uma questão de ajuste. E aí, claro, o Felipe Luiz ganhou tudo nessa temporada, então nada mais justo que ter um reajuste, mais justo que ter um reajuste salarial. E foi o que aconteceu. E um bom valor, porque ontem, né, Hernan, até assim, fazendo uma comparação, o Felipe, ele, basicamente, até então, o salário dele era o mesmo do Guanais no Mirassol. Ele era um treinador que vinha ocupando espaços. Sim, né? claro. E a questão salarial era uma questão que ela passava desapercebida até ele começar a ganhar os títulos que ganhou. Ainda tinha contrato, terminou o ano ganhando uma Copa do Brasil. Esse ano termina o ano ganhando Brasileiro e Libertadores. Então, assim, estava muito defasado. E o Felipe Luiz, lembrando que ele sai do Flamengo como jogador, termina a sua carreira e ele assume como técnico do Sub-17. Então ele vai para a categoria de base para pegar cancha. E era um salário pequeno. E mesmo assim ele ainda teve os reajustes e aí tinha um salário muito baixo em relação ao que é o universo dos salários dos treinadores na Série A. Então a exigência e, claro, evidente, o Jorge Mendes à frente dessa negociação, inclusive o Jorge Mendes foi eleito o melhor empresário do mundo. Ah, é? Uma eleição que teve ontem. Ah, é? Ele foi eleito o melhor agente do mundo. Global Soccer Awards, né? Que é o mais importante. Sim. Só complementar isso? Diga. Já não é a primeira vez. Eu acho que já é o 10º ou 11º ou 12º título do Globo Soccer que ganha o Jorge Mendes, mas aqui uma pequena inconfidência. Ele é um dos patrocinadores do evento. Não que tire mérito, porque de fato ele tem uma influência... Ele tem uma influência muito grande. Se não é o maior, é dos maiores de todos os tempos. Mourinho, Independentemente Cristiano do prêmio, Ronaldo, Di Maria, Yamal. Mas ele é um dos patrocinadores desse evento, por isso. É isso, mas independentemente do prêmio, ele é uma figura muito grande no mercado. Pô, mas sacanagem também. Ele é um tubarão. Esse prêmio aí, ó. Estão inventando prêmio, porque lá, ontem, nesse aí, deram um prêmio de retorno do ano pro Pogba. Existiu o prêmio retorno do ano e o Pogba ganhou. E ganhou. Só uma coisa. Hater do Pogba. Tá lá, então, ó. Renova até o fim de 2027, portanto, 2 anos, Hernan. É um período que ficou bom para todo mundo. Inclusive para o Felipe, porque nesse momento o Bruno Andrade já também, há algumas semanas, já trazia a informação aqui do fato do Felipe não ter a licença para comandar clubes na Europa. E o Bruno Andrade explicou pra gente que ele vai conseguir essa licença ou se ele fizer os cursos lá da UEFA, Sim. ou quando ele concluir 3 anos treinando um time profissional. Então, após esse período aí até 27, ele já vai concluir esse período no Flamengo. E tomara que fique por mais tempo aqui. O BAP fala em trabalho a longo prazo, né? Que sempre quis um trabalho a longo prazo com o treinador. Só que esse período, esse contrato novo até 2027, fica muito claro que cada um puxou de um lado, né? Me arrisco até a dizer que o Felipe Luiz, se pudesse, assinaria um contrato de mais uma temporada, de um ano para outro ano, com opção de renovação automática. Mas aí 2 acabou sendo também bom para o Flamengo e bom para o Felipe Luiz de não ser um contrato longo de 5 anos, por exemplo. Até porque, por exemplo, se pinta uma oferta da Europa, resguarda o Flamengo na questão da multa rescisória. Então, né? como é que ficou isso daí? Isso foi divulgado e a gente tem essa? Porque ontem, Bruno, alguns rubro-negros estavam assim questionando o fato do Felipe exigir uma multa baixa. No caso, o Jorge Mendes exigindo essa multa baixa. Aliás, assim que é anunciada a renovação, a primeira pergunta que eu faço, enfim, por uma fonte muito próxima ao processo, era a confirmação da multa rescisória. Porque os detalhes a gente já tinha praticamente de antemão. Tempo de contrato, que a redução teria sido mais pelo Felipe do que propriamente pelo Flamengo. Então me confirmam a redução do Felipe. Mas não me abrem 100% a questão da multa. A minha interpretação, claro que a gente não pode trabalhar com interpretação, tem que ser informação, e a ideia é ao longo da semana ter essa confirmação, mas se foi o Felipe Luiz a ceder, acredito eu, numa interpretação muito rápida, que a multa é muito mais favorável ao Flamengo do que ao Felipe. Então seria uma multa alta, ou como acontece muitas vezes na Europa, nem tanto no Brasil, que é o restante do contrato. Ou seja, se alguém quiser contratar o Felipe Luiz daqui 3 dias, paga praticamente a totalidade do contrato dele. Se quiser contratar o Felipe Luiz no último ano de contrato, paga o último ano de contrato ao Flamengo. Mas enfim, eu não quero me meter aqui em lençóis que eu não consigo dobrar nesse momento, mas basicamente eu acho que foi o Felipe Luiz também
a descer essa pedida em relação à multa rescisória, mas fico aqui em busca de confirmações. É algo que os rubro-negros estão perguntando aqui pra gente. Aliás, tem muita pergunta e muita gente vendo, o pessoal perguntando do Caio Jorge. A gente tem sim atualização, mas é quando chegar nos do 3... Alan, estão perguntando do Alan. Nossa, o que tem de pergunta do Alan no O Alan chat? é o volante? Do Flamengo do São Paulo. Boa, a gente vai falar disso também? Com certeza. Então, mas aí, a gente tem que bater os 3 mil, as 3 mil curtidas. Estão com quanto agora? 1.500. Ah, e tem que chegar a 12 mil pessoas assistindo. Pra gente bater o recorde de ontem ou a marca de ontem ali do Equipe F. Tem a sua cara, do Bruno Andrade, do André Hernan. E as suas informações, E é isso aí, o pacote completo. que é o mais importante. Exatamente. São as informações que aqui ninguém vai ficar sem resposta. Você pergunta e nós apuramos, é isso aí. Muito bem, agora vamos entender aqui com essa matéria do GE que foi atualizada há 37 minutos. Flamengo anuncia a renovação do técnico Felipe Luiz. Veja detalhes, e é sobre isso que é importante, os detalhes, galera. Depois de uma longa novela, o Flamengo chegou a um acordo com Felipe Luiz e sua comissão técnica e anunciou a renovação do contrato na manhã desta segunda-feira, a 3 dias do fim. O treinador, que receberá uma valorização salarial, vai assinar por 2 anos até o fim de 2027. A história não vai parar de ser escrita, ele fica até 2027, comemorou o Flamengo nas redes sociais. Tá aqui, ó, contrato renovado. Tô feliz, hein, cara? Tô feliz demais com essa notícia, viu? Era o que eu já esperava, porém deu um medinho ali no final, né? Felipe Luiz recebia o menor salário desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2024, após a demissão de Tite. Era o menor valor entre todos os treinadores da Série A do Brasileirão. Ele receberá um aumento considerável com o novo contrato, mas não será o maior do país. A negociação acontecia desde o primeiro semestre. Os últimos dias foram de muitas conversas até chegar a um denominador comum. A questão financeira foi o principal empecilho, mas o Flamengo esticou a corda e chegou perto do que Felipe Luiz pediu. Bonificações e multa rescisória foram outros pontos que o clube precisou flexibilizar para manter o técnico, mas para sair o acordo, Felipe precisou ceder, reduzir a pedida e aceitar o pacote oferecido pelo Flamengo, que já incluía as remunerações dos seus 2 auxiliares, o espanhol Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Após quase desistir do negócio no fim de semana, o clube recebeu na noite de domingo a resposta definitiva para fazer o anúncio na manhã desta segunda-feira. O desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes um desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável que antecedesse aos anseios do técnico, mas também as políticas de governança do clube estabelecida pelo presidente BAP, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube. Bem, deixa eu respirar um pouco. A renovação destrava o planejamento do Flamengo para 2026. Felipe Luiz já vinha participando de tudo, mas a arrastada negociação gerou desgaste e até pessimismo no clube, o que fez a diretoria travar novas saídas de jogadores para caso um novo treinador assumisse e avaliar o elenco. A gestão chegou a trabalhar com 3 opções de técnico, Leonardo Jardim, Arthur Jorge e Thiago Motta, mas a prioridade ainda era buscar um acordo com Felipe Luiz e sua comissão, por isso o Fly esticou a corda. O técnico terminou a temporada muito valorizado por causa dos títulos do Brasileirão e da Libertadores e da boa campanha na Copa Intercontinental. Ele já vinha participando do planejamento do Flamengo para a temporada de 2026 e a continuidade do trabalho era interesse das duas partes. Felipe Luiz tem desejo de trabalhar na Europa, por isso a multa tinha papel importante na discussão. O técnico, porém, entende que este não seria o melhor momento para uma transferência. Além da janela menos aquecida, por causa do meio da temporada no futebol europeu, ele não tem as credenciais exigidas pela UEFA para atuar no velho continente. O treinador passa férias na Europa, o elenco profissional do Flamengo deve se reapresentar na segunda quinzena de janeiro, de olho no Carioca, no Brasileirão e na Supercopa. O primeiro título da temporada será disputado contra o Corinthians no dia 24 de janeiro. A Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, né? É isso aí, galera. Quero pedir aqui a sua ajuda.
Tá feliz? Tá contente? Você é rubro-negro? Então deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E vamos todos juntos conquistar mais títulos na temporada de 2026. Que maravilha! Valeu, nação! Fui!